Proelétrica, módulo de detalhamento. Então, nessa modulação detalhamento, vamos encontrar todos os recursos para o gerenciamento de projetos, configurações, simbologias elétricas, eletrodutos, eletrocalhas, fios e cabos, indicações para serem inseridas no desenho, acesso às propriedades dos objetos e possibilidade de edição, geração de diagramas, quadros e legendas, geração das listas de material, ferramentas utilitárias para a criação aí de detalhes e outros recursos, ferramentas para desenho da arquitetura ou complementar o desenho da arquitetura através das ferramentas de planta baixa. Vamos também encontrar os assistentes de projeto para facilitar a distribuição dos pontos elétricos, como luminárias, tomadas, e as bibliotecas de padrões de entrada. Então, apresentando aqui um pouquinho dos recursos de gerenciamento de projetos, acionando o PRJ, teremos aí a tela onde podemos configurar o local de salvamento padrão dos projetos a serem elaborados no software. Vamos encontrar a opção para a criação de um novo projeto, onde aí entramos com um nome. E dentro desse edifício, então, podemos criar os diversos desenhos de detalhamento, aí no caso, as pranchas, que pode ser por pavimento, por exemplo. Então, criando aqui o pavimento térreo, informo quantas vezes se repete, a escala, a unidade, a altura do pé direito. No Proelétrica a gente pode trabalhar em metros, centímetros ou milímetros. Já definir o tamanho da folha, que são arquivos DWG, previamente aí elaborados e podem ser editados pelo próprio usuário para customizar esses padrões. Vamos também encontrar aí a cota Z do pavimento, então a altura de pisada no térreo seria 0 mesmo. Desejando adicionar outras pranchas, por exemplo, a prancha do pavimento tipo, informo quantas vezes se repete, vamos supor que se repete aí 3 vezes. Configuro a escala, a unidade, padrão de folha e a cota Z do pavimento. Como o tipo se repete 3 vezes, 3 andares, a gente vai informar a do primeiro andar, por exemplo, a 300 centímetros. E ele já vai saber que no segundo tipo vai ser vezes 2, no terceiro tipo vai ser vezes 3. Então, criada aqui as pranchas, gravo a prancha, gravo o projeto e seleciono o andar para iniciar o trabalho. Ao abrir, ele traz os dados da folha, que caso a folha tenha aí atributos de CAD, podemos preencher esses atributos e teremos então a folha já inserida com carimbo, de acordo com o padrão selecionado, podendo iniciar então a elaboração do projeto. Acessando as configurações, vamos encontrar os parâmetros deste DWG, onde havíamos já configurado ao gerenciar o projeto, e vamos encontrar diversas outras configurações, como o padrão de layers, que serão criados automaticamente pelo software, permitindo aí a edição do nome e da cor que se deseja trabalhar. Então, selecionado, aplicamos ali o nosso padrão de cores e layers no software. Vamos também encontrar um local para pré-definir o estilo de fonte que será utilizado, o tamanho dos textos. Teremos também todo o local para a configuração das teclas de atalho. Então, diversos comandos do software Proelétrica, por exemplo, a ferramenta para inserir as simbologias, podemos aqui criar a tecla de atalho IS. Então, ao invés de ir até o comando, podemos aí digitar IS, Enter. É acionado então o comando inserir simbologia, onde selecionado, teremos aí as opções para inserção. Então,
Além das teclas de atalho, vamos também encontrar todas as preferências de configurações, né, dos comandos do software Proelétrica. Teremos também aí a possibilidade de criar perfis de utilização. Então, é muito comum prestadoras de serviço, né, para diversas empresas, cada empresa ter um padrão de cor e layer. Então, você pode, né, configurar esses perfis de trabalho e carregar a qualquer momento, né, esses perfis, e toda a configuração previamente, né, configurada volta a ser carregada. Além disso, vamos também encontrar nas configurações avançadas toda a possibilidade de editar os símbolos, né, como tomadas, luminárias, eletrodutos, a fiação, os dispositivos de proteção, que são aí os disjuntores, toda a possibilidade de editar a biblioteca do software, adicionando novos blocos, né, novos elementos aí elétricos, como também a alteração daquilo que já existe. No detalhamento, vamos também encontrar as ferramentas para inserir as simbologias, onde já teremos aí diversas simbologias cadastradas, seguindo aí a representação da NBR, podemos aí visualizar a representação das luminárias, né, com retângulo no círculo interior. Temos também a opção do interruptor com letra S, para o pessoal aí que está acostumado, né, com as apostilas da Pirelli. Temos também aí a representação e, recentemente, né, o pessoal tem solicitado bastante as simbologias da IEC 60617, onde é representada na luminária com o retângulo e a barra lateral nas extremidades. Além das simbologias que já temos ali cadastrado, vale lembrar, lá nas configurações, toda a possibilidade, né, de adicionar seus próprios símbolos, representações aí das luminárias, tomadas, da forma que desejar. Vamos encontrar aí comandos para modificar as características do objeto já existente. Então, por exemplo, temos ali uma tomada, a tomada baixa na altura de 30 centímetros, com uma potência, né, de 300 watts. A gente pode acionar a opção modificar e, ao inserir, ele abre as propriedades, onde podemos, né, antes de inserir, já configurar outra potência, por exemplo, de 150 watts, fator, altura, definir ali um circuito e, ao clicar em OK, né, inserir então a tomada. Bom, vamos ter aí as opções para centralizar ou distribuir, né, esses pontos elétricos no projeto. Então, visualizado a ferramenta de inserir simbologia, teremos também aí os comandos para desenhar a tubulação. Então, selecionando a categoria, né, vamos encontrar aí eletrodutos flexíveis, eletrodutos rígidos, eletrocalhas, que podem ser aí do tipo lisa, né, ou perfuradas. Teremos também os perfilados, conduletes. Então, visualizado a ferramenta de eletroduto, para inserção, faço a seleção ali do tipo, e teremos os diversos tipos de traçado, direto, arco, indireto, passando pela planta, subindo pela parede, né, interligando dois pontos. Então, de conexão a um ponto, faço ali a seleção da variação, ou faço o lançamento, né, com a menor dimensão, e depois de passado a fiação, caso tenha um módulo de dimensionamento, ele informa para a gente, né, qual será o diâmetro necessário. Então, selecionado ali as informações, clico em inserir, clico de um ponto a outro. Então, vamos supor até essa outra região, né? Temos aí um traçado direto. Temos também aí a opção do traçado em arco. Então, clicando de um ponto a outro, venho movimentando o mouse, né, para configurar a angulação desse arco. Ou traçado indireto.
onde aí no caso, né, eu venho traçando todo o caminho que esse eletroduto, né, vai realizar para chegar em qualquer ponto. Então, visualizado comandos de eletrodutos, teremos aí também as ferramentas para desenho da fiação, onde aí indicamos o circuito, o tipo de fiação, informamos a quantidade, né, o neutro, fase, um terra, e ao clicar em OK, temos então, né, desenhada a fiação. Então, vale lembrar que com o módulo de dimensionamento, toda essa passagem, né, de lançamento da fiação se dá de modo automático. Então, recomendo aí daqui a pouquinho estarem vendo, né, conhecendo os recursos do módulo de dimensionamento. Então, nessa modulação detalhamento, é para desenhar mesmo, né? Então, nas ferramentas de desenho, vamos encontrar aí comandos, por exemplo, para indicar o diâmetro da tubulação. Aí eu clico no tubo e posiciono, né, a informação. Não só o diâmetro da tubulação, a bitola da fiação, potência, né, que ele já puxa das características do objeto, né, que é o comando seguinte aqui, comando de propriedades. A gente pode visualizar as características que estão atribuídas, né, àquele objeto. Então, não é um bloco simples de CAD, né? É um objeto que a gente chamaria aí de virtual, trazendo características elétricas, né? Diferente aí de um bloco simples do CAD. Além das propriedades, vamos também encontrar aí as ferramentas para geração, né, dos quadros de cargas, geração dos diagramas, dos esquemas, da legenda. Então, rapidamente aqui gerando uma legenda, ele faz uma leitura dos objetos que existem no DWG, né, para gerar uma legenda, para facilitar, né, a leitura aí do projeto. Além aí da legenda, ele traz aí no módulo de detalhamento ferramentas para a geração das listas quantitativas. Então, a gente pode listar no próprio desenho, em planilhas Excel. Pode-se cadastrar uma tabela Excel com código e preço, né, e associar esses objetos para a geração de um orçamento sintético. E dar saída, né, para vários outros softwares como Excel, Word, né, navegador de internet. Então, gerando aqui a lista no Excel, é necessário habilitar o conteúdo de macros para ele já gerar esses quantitativos. E aí pode-se notar, né, as peças acessórias. Então, além da tomada, ele já quantificou a caixa 2x4, que são, né, as características que a gente, clicando no objeto, pode visualizar ali as suas propriedades e a possibilidade aí, né, de alterar os itens e incluir peças acessórias para gerar um quantitativo mais detalhado. Então, de repente, eu quero quantificar 2 parafusos de 3/8. Tá? Então, à medida que eu vou relacionando os itens que eu quero, né, que sejam considerados junto àquele objeto, vamos gerar aqui somente no desenho, ele trouxe, então, né, além da caixa 2x4, o parafuso 3/8, e aí você vem, né, adicionando qualquer outra informação ao objeto para gerar uma lista mais detalhada. Essa configuração, que pode ser feita, né, diretamente na simbologia ou lá nas configurações avançadas na biblioteca, né, do software, para não ter que ficar fazendo a cada novo projeto, né? Já faz na raiz, lá no banco de dados do software, e nos próximos projetos a gente nem precisa, né, se preocupar em acrescentar, por exemplo, os parafusos.
Vamos também encontrar aí na ferramenta útil comandos, né, para mover com autoajuste, copiar, alguns comandos aí, né, similares a comandos do CAD, porém com algumas diferenças. Por exemplo, a gente tem ali a função mover com autoajuste, clica no objeto, desloca para o local desejado e os outros elementos, né, acabam aí se autoajustando a essa nova posição. Teremos também em utilitários o comando para ampliar um detalhe. Então, crio ali um círculo, o fator de ampliação e posiciono esse detalhe, né, como se tivesse colocado uma lupa naquela região. Ainda no comando utilitários, vamos ter também a geração do arquivo DWG protegido. Então, ele cria uma cópia do nosso desenho original, onde nessa cópia ele bloqueia contra alteração. Então, criado aí o desenho protegido, no original, a gente consegue, né, continuar aí usando, elaborando o desenho normalmente. Porém, no desenho protegido, foi criado aí a cópia, né, TerraLock. E aí nesse TerraLock, o que a gente vai encontrar? É um DWG normal que a gente pode mandar para qualquer outra pessoa que tenha, né, o AutoCAD puro ou qualquer outro CAD puro, mas ele não consegue editar. Então a gente pode notar aí, né, há um bloco que mesmo dando explode, ele continua bloqueado e não dá, né, para alterar o seu projeto elétrico, a não ser, né, se for no desenho original. Então, um comando bem útil, caso tenha aí que compartilhar desenhos, mas não queira, né, que outras pessoas venham alterar o seu projeto. Vamos também encontrar na ferramenta planta baixa comandos para desenho da arquitetura. Então, usando ali a ferramenta de parede, ele traz aí as opções para que possa configurar a espessura, o layer, e aí entrando com as dimensões de comprimento da parede, sentido de desenvolvimento, a gente pode rapidamente aí desenhar uma arquitetura com o Proelétrica, né, definindo aí a abertura da porta, aonde a gente vai inserir essa porta. Seleciono a parede, dou o deslocamento e o lado da porta, representação de uma janela, então informo qual é a dimensão da janela, aonde ela vai ser inserida, capturando aí com ferramentas do próprio CAD, o OSNAP, para posicionamento, né, desse desenho. Vamos encontrar aí ferramentas de biblioteca, trazendo aí os padrões de entrada e outros blocos. É uma biblioteca completamente aberta para que você possa cadastrar outros desenhos, né, se desejar. E para uso, basta aí selecionar, né, o tipo de objeto que a gente queira acrescentar aí no nosso modelo. Faço a seleção, insiro, né, e dou a rotação. Então, visualizado aí na ferramenta planta baixa, ele também traz aí ferramentas facilitadoras de cotagem. É um software que trabalha na plataforma CAD, porém, né, ele traz aí alguns comandos para facilitar a elaboração, aí, a inserção de cotas, mas nada me impede, né, de eu usar, por exemplo, o DIN do próprio CAD e cotar o desenho. Vamos encontrar aí ferramentas para obter aqui a área do ambiente. Então, capturo, né, o interior e ele levanta para a gente a metragem. Vamos também encontrar aí ferramentas para montagem de prancha. Então, se de repente quero trabalhar, né, numa outra forma. Então, é muito comum o pessoal trabalhar com o que a gente chama de Paper Space. Ele tem um facilitador para composição da prancha, né, em Paper Space. Aí eu configuro qual a folha que vai ser usada e venho então pelo Proelétrica gerando, né, as viewports,
já escaladas, né, a partir dessa região do model. E a qualquer hora eu volto e vou compondo, né, a prancha, abrindo aqui as janelas, informando a escala, e ele já vem criando, né, o que a gente chama aí de viewports escaladas no Paperspace. Bom, vamos também encontrar aí comandos no assistente de projeto para facilitar a elaboração, né, do detalhamento aí da instalação. Por exemplo, comando para distribuir tomadas. Então, quero inserir aí tomadas em um ambiente, faço a seleção do tipo, pré-defino, né, o circuito e capturo o perímetro. Então, capturado ali o perímetro, entro com o espaçamento entre tomadas, por exemplo, tomadas a cada 3 metros, ele já calculou para a gente a quantidade, né, de 6, qual o deslocamento em relação ao ponto inicial, então vamos colocar ali uns 50 centímetros, em relação aos cantos, né, também aí um afastamento de 50, e clicando em OK, eu posso pré-visualizar a distribuição e em inserir, ele já faz, né, o lançamento das tomadas ali no interior do ambiente. Então, visualizado, além das tomadas, né, ali no assistente, ele também traz, né, comandos para inserir tubulação, inserir fiação, toda essa parte aí de desenho. Na ferramenta ali de inserir simbologia, quero desenhar aqui algumas luminárias. A gente tinha comentado da função distribuir. Então, pré-defino o circuito, insiro, né, indicando a rotação, capturo o ambiente, qual a quantidade que eu quero lançar, né, dando um OK, está lá, né, distribuído os pontos de iluminação. E aí vamos encontrar o comando para inserir a tubulação de um modo automático, né, configuro ali a forma de inserção, seleciono o material, clicando no ambiente, está lá interligado, né, os pontos. Tá? Então, ferramentas para desenho aí da instalação, né, que estão aí no módulo de detalhamento. E aí, para conhecer, né, os outros comandos, vocês vão poder conhecer aí o módulo de dimensionamento, o módulo de cabeamento estruturado, né, vamos ter aí também a modulação para as instalações de SPDA, a modulação para loteamento e, por último, né, a modulação de detalhamento da infraestrutura para automação residencial.